Existem dois tipos de pessoas no mundo. Há aquelas que simplesmente fazem, elas têm uma ideia, pegam nas ferramentas e simplesmente fazem, e há aquelas que pensam. Mas depois existe um terceiro grupo, que é aquele grupo onde eu me incluo, e provavelmente tu também. É o grupo das pessoas que pensam tanto, que ficam só pelo pensamento e acabam por não fazer nada. Já deste por ti a simular uma conversa às 2 da manhã, uma conversa que só vai acontecer daqui a uma semana ou daqui a um mês, ou se deixaste de publicar algum projeto porque ainda falta aquele detalhezinho para ficar perfeito, tu sabes o que é que eu estou a falar. Nós fomos ensinados que pensar antes de agir é um sinal de responsabilidade, de inteligência e de coisa de gente madura. O problema é que existe uma linha invisível, que de um lado está o cuidado e do outro lado está o bloqueio. Hoje não estou aqui para falar contigo como se fosse uma guru que já passou por este problema e já o resolveu, mas de alguém que ainda vive dentro deste labirinto, porque eu penso muito antes de fazer seja o que for, e isso tem sido uma grande trava na minha vida. Muitas vezes confundimos pensar muito com resolver problemas, mas a verdade é que pensar demasiado não é produtivo. É repetir o pensamento em círculos como se estivéssemos num disco riscado e é analisar todas as variáveis sem nunca tomar uma decisão. É no fundo simular a vida como se fosse um modo de teste, em vez de a vivermos no modo de vida real. É aquela sensação de acordar com uma ideia incrível, eureka, passar o dia inteiro a pensar nela e passar o dia inteiro sem mover uma única palha. Mas ficas com um cansaço mental enorme, sentes-te cansado como se tivesses acabado de correr uma maratona e não fizeste nada, ficaste apenas pelo pensamento. E a pergunta que não quero calar, porquê que isto acontece? Porquê que a nossa cabeça está sempre no futuro? Estamos sempre muito preocupados, o que é que pode correr mal, como é que vai acontecer, o que pode dar errado, e acima de tudo, o que é que os outros vão pensar. E raramente estamos no agora. E o mais irónico é que isto normalmente acontece não a pessoas preguiçosas ou irresponsáveis. Normalmente somos pessoas sensíveis, observadoras e até bastante profundas. O problema é que quando esta profundidade não encontra uma saída prática, ela deixa de ter qualidade e passa a ser um poço. Um poço onde ficamos presos e temos dificuldade de chegar cá em cima. No meu caso, vê se te revês nisto também, o ciclo é quase sempre o mesmo. Tudo começa com uma faísca de entusiasmo, uma ideia nova, um desejo de mudar alguma coisa. Mas segundos depois entra a voz da razão que me diz, ok, mas vamos lá pensar nisto um bocadinho melhor. E é aqui que a armadilha se fecha. Começamos a prever cenários, muitas vezes até os mais absurdos que possam imaginar. E os mais improváveis. E quanto mais pensamos e pensamos, mais peso colocamos em cima de uma ideia que se calhar até era uma ideia muito simples. No meu caso, já não é a ideia só de fazer um vídeo, mas até outros exemplos, sei lá, de começar um curso, mas passa a ser uma prova do nosso valor pessoal. E o medo do R transforma-se num risco emocionalmente insuportável. E quando algo parece tão grande e tão pesado, o nosso cérebro protege-se e faz o inevitável, que é adia. Adia aquilo que parecia simples e que podia ser resolvido rapidamente. Na verdade não adiamos porque não queremos fazer. Adiamos porque temos medo de que o resultado não seja à altura da perfeição que imaginamos. Eu acho que isto não aparece do nada. Eu acho que esta ideia de termos que pensar 1000 vezes antes de executar seja o que for, vem de algum lugar do nosso passado. Talvez venha do medo de errar. Para muitos de nós errar não é apenas uma aprendizagem. Errar é como se fosse uma falha de caráter, um sinal de que afinal não éramos capazes. Então o pensamento excessivo tornou-se a nossa forma de controle. E vem aquela frase de se eu prever tudo, talvez evite a dor de falhar. Criamos na nossa cabeça uma plateia imaginária, que imaginamos que temos uma plateia à nossa volta no momento em que estamos a pensar e a julgar-nos ao mesmo tempo de que as coisas podem não dar tão certo, como se cada ação nossa parecesse estar em cima de um palco com um monte de holofotes apontados à nossa cabeça. Perfeccionismo silencioso. E este é um dos mais perigosos porque ele disfarça-se de virtudes.
É aquilo que eu tenho vindo a dizer em vários vídeos. Dizemos a nós mesmos que ainda não estamos preparados, que ainda, se calhar ainda temos que estudar mais um bocadinho ou temos que aperfeiçoar um bocadinho mais aquele pensamento. Lá está o pensamento e nunca conseguimos passar à ação, mas que na verdade não é falta de preparação, é medo de nos expormos. É que pensar demais não dói no momento, não é como uma queda. É uma dor assim lenta e silenciosa e ela mais tarde vai cobrar uma fatura pesadíssima. Cobra o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que temos, a nossa energia vital e o pior de tudo é que cobra daquelas versões nossas que poderiam existir, mas que nunca chegam a existir porque nunca saem do papel e ficam presas naquela fase do planeamento. Existem caminhos que eu não explorei e não segui e acabei por não os fazer. Se calhar não foi por falta de capacidade, mas porque simplesmente fiquei parada a pensar. E se este pequenino início de frase, detesto hoje em dia, porque levei muito tempo a dizer, mas e se, hoje em dia digo, e se nevasse fazia-se cá a seguir. Existe um cansaço real e amargo, o cansaço de imaginar uma vida inteira que acaba por nunca acontecer, nunca se realiza. E isso, meus amigos, pesa muito mais do que qualquer erro que possamos cometer ao agir. Durante muito tempo eu acreditei que precisava de ter todas as certezas para começar a agir, que precisava de me sentir 100% segura para conseguir dar o meu primeiro passo. Mas a verdade nua e crua é que a certeza a 100%, a certeza absoluta, é uma ilusão. Ninguém daquelas pessoas que tu admiras começou com todas as certezas e com todas as respostas. Ninguém começou sem medo e totalmente preparado. A ordem das coisas é ao contrário daquilo que nós pensamos. A ação vem primeiro e a clareza vem depois. Esperar que essa certeza total chegue é só, mais uma vez, uma forma muito elegante de adiarmos tudo aquilo que podíamos fazer e acabamos por nunca fazer nada. E nunca arriscamos na vida. Ou chego à conclusão que arriscar é bom, faz bem, faz-nos evoluir, faz-nos cair, levantar e aprender com os erros e seguir em frente. E dali tiramos algumas lições. Eu estou aqui a falar isto, mas eu ainda não curei do meu problema de pensamento excessivo. Ainda não estou curada. Provavelmente nunca o farei totalmente, mas aprendi a negociar com ele. Então pensei em 3 coisas que podes começar a fazer hoje e podem-te ajudar. A primeira é, começa a dar passos ridiculamente pequenos. Se o teu projeto é grande, a tua mente vai entrar em pânico. Não penses no objetivo final. Pensa no pequenino passo, pequenino que seja, que podes dar hoje para começar esse projeto. Esse passo vai ser tão pequenino que vai ser impossível de falhares. Começa a agir com medo. A coragem não é não ter medo. É precisamente sentir aquele friozinho na barriga, mas mesmo assim fazer a chamada que é necessário fazer, ou no meu caso, clicar no botão de publicar. E a terceira coisa é mudar o significado do erro. O erro não é uma tragédia, nem é uma validação de que és mau. Não significa isso. O erro é apenas informação nova que acaba por te chegar e que te serve para ajustares o teu novo caminho. Eu espero que estes passos ajudem pelo menos a começares e a deixares de pensar tanto e a começares a agir um bocadinho mais. Se te revês em tudo aquilo que eu te disse hoje, eu quero que saibas uma coisa. Tu não és fraco. Tu não és preguiçoso. E tu não és incapaz. Tu apenas aprendeste a usar o pensamento como uma ferramenta de sobrevivência. Mas talvez hoje seja o dia de começares a viver através da ação. Não precisas de mudar a tua vida inteira hoje, mas podes fazer uma única coisa, pequenina que seja, imperfeita e até um pouco insegura. Mas começa. Vais ver que vais te sentir bem melhor. Porque no final das contas, a nossa vida não acontece apenas dentro da nossa cabeça. Tipo aquele filme de animação da Pixar ou da Disney, Disney Pixar. Aquele filme que eles vivem todos dentro da cabecinha. A nossa vida não acontece assim.
no pensamento apenas, ela acontece no movimento. E tu também não precisas de pensar menos, precisas é de agir muito mais e começar a agir. O meu muito obrigada por teres ficado até aqui, espero que estejas a gostar dos meus vídeos. Se gostas, põe aquele like, subscreve o canal e até à próxima. Beijo!